das formas de você descobrir o verbo presente em uma frase é fazendo determinadas alterações, principalmente no âmbito da conjugação. Então você tem casos aí, vamos pegar o verbo estudar. Eu estudei, eu estudarei, eu estudava, eu estudaria. Ou então quando você muda até mesmo as pessoas. Eu estudei, tu estudaste, nós estudamos e assim vai. Então você consegue identificar o verbo dessa forma. Agora, quando nós pensamos nos verbos terminados em NDO, estudando, você consegue mudar? Eu estudando, tu estudando, nós estudando. Ou os verbos terminados em ido e iado, eu tinha estudado, tu estudado, nós estudado, você não consegue. Então quer dizer, existem algumas formas que os verbos eles não mudam. Essas são chamadas formas nominais. Então, como eu disse em outros vídeos, o verbo ele é um assunto vasto. Hoje nós falaremos sobre as formas nominais. Fica aí até o final que você vai descobrir esse assunto. Bora lá! Salve, meus queridos, bora lá, nós iremos falar hoje sobre formas nominais, as formas nominais dos verbos. Já a priori, isso aí parece um pouco contraditório, porque nominal vem de nome, e você já sabe que o verbo ele não é um nome. Só que, em alguns casos, os verbos, nesses casos que eu estarei falando aqui, eles podem funcionar como nomes sim, principalmente substantivo e adjetivo. Então, nas formas nominais dos verbos, eles podem exercer o papel na frase de substantivo, advérbio, adjetivo também. Isso nós não iremos adentrar hoje, vocês irão saber o que é. Alguns outros pontos ali ao longo do vídeo eu irei falar, que nós iremos falar futuramente. Vamos lá, forma nominal do verbo. Os verbos, primeiramente, o que você tem que entender? A forma mais crua do verbo é chamada de infinitivo. Essa forma infinitivo, ela termina em R, sempre. Desde que ela seja impessoal. Então nós temos dois infinitivos, o pessoal e o impessoal. Nós iremos falar sobre o impessoal. São os verbos terminados em ar, ir. Esses verbos terminados em R. Esses verbos que são terminados em R, nós colocamos ele como a forma mais crua. É a forma que você vai lá e vê no dicionário. O verbo amar, o verbo falar, o verbo correr. São verbos terminados em R. Os verbos, você consegue encontrar eles na forma do infinitivo e logo você descobre. Não é um tipo de verbo, é uma forma que o verbo apresenta. O mesmo verbo que tem a forma do infinitivo, ele é o mesmo verbo que vai ter a forma gerúndio, que vai ter a forma particípio, entende? Então é uma forma, não é um tipo de verbo. Já vamos identificar isso aí. Então, infinitivo são os verbos impessoal, são os verbos que terminam com R. Então, só para ficar claro, uma coisa é o verbo estudar. Esse é o verbo no infinitivo, ele é impessoal. Outra coisa é ele ser pessoal. Então, o que é pessoal? Ele vai ser conjugado nas pessoas. Estudar é impessoal. Estudarmos já é pessoal. Estudarem é pessoal. Você tem a desinência da pessoa depois do R, tá certo? Então, o infinitivo são verbos que terminam com R. Amar, falar, correr, abraçar e tal. Esses mesmos verbos vão ser objeto de estudo das outras formas, que é o gerúndio particípio. Vamos lá, gerúndio. O gerúndio, ele é aquele verbo da prefeitura do governo. É um verbo de ação contínua. Nós estamos construindo o Brasil. Nós estamos melhorando o Brasil. E sempre que nós temos o gerúndio, é sempre o verbo da promessa. É sempre o que está sendo feito, mas que nunca é feito de fato. Nós estamos melhorando as ruas. Estamos melhorando a educação. Qual é o pé aqui do gerúndio? Gerúndio ele sempre vai terminar com NDO. Então os verbos terminados em NDO, fazendo, andando, estudando. Lembra do amar que eu falei? Nossa, eu estou amando. Lembra do abraçar? Estou abraçando. Estudar? Estou estudando. Ele sempre vai ter esse NDO no final. Beleza? Então o NDO, gerúndio, sem segredo, é a ação que está sendo feita, ação de continuidade, tá certo? Não é concluída, está continuidade. Agora uma coisa que você tem que se atentar existe um negócio chamado gerundismo.
Gerundismo é uma forma errada de você usar o gerúndio, porque o gerúndio não é uma ação que está sendo feita, seja ela no tempo real ou seja ela no tempo do discurso, está sendo feita, beleza. Então assim, se você falar, um exemplo, vamos confirmar pra gente sair mais tarde, beleza, eu te ligarei, essa é a forma correta de se falar, eu te ligarei. Agora, se você quiser usar o gerúndio nisso aí, eu vou estar te ligando. Isso está errado. Percebe que você vai me ligar quantas vezes? Uma. Eu vou estar te ligando. Dá a entender que você vai estar continuamente me ligando. Eu vou estar fazendo. Então esse é o ponto. É uma ação que é feita continuamente. E por isso que o gerundismo está errado. Vou estar te ligando. Não, vou te ligar. Eu te ligarei. Ponto. Só isso. Por fim, o particípio. O particípio, ele pode ser regular ou irregular. Ou os dois. Hoje nós iremos falar apenas do regular, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E o irregular, ele tem suas regrinhas, e os regulares também. Então assim, o particípio que nós vamos falar aqui hoje, que é o regular, são os verbos terminados em ado e ido, ou os verbos terminados em do apenas. Ado e ido, melhor, vamos colocar assim. Então você vai pensar nos verbos do infinitivo, os que terminaram em ar, amar, abraçar, a maioria deles. Você vai terminar no particípio em ado, amar, amado, abraçar, abraçado. Então os verbos terminados na primeira conjugação, que é ar, será ado, na maioria deles. Os terminados na segunda conjugação, que é ir, e ir vai ser ido no particípio, tá certo? Só lembrando, são 3 formas que servem para quaisquer desses tipos de verbos. O mesmo verbo amar definitivo, ele vai ser amando no gerúndio e é o verbo amado no particípio. O mesmo verbo acender no infinitivo é acendendo no gerúndio e acendido no particípio regular. Então é isso aí, você vai identificar dessa forma. E já o verbo particípio, ele indica a ação concluída, um estado, o resultado, né, da ação. Então é isso, ele vai terminar em ido e ado, os regulares. Verbos terminados em ar, ir ou R, né, R, são verbos infinitivos impessoais. Eles não irão flexionar em tempo, modo, número, pessoa, em nada. Os impessoais, tá certo? E os gerúndios são os verbos terminados em NDO, fazendo, andando, concluindo, abraçando. E os verbos terminados em ido e ado são os particípios regulares. Abraçado, estudado, fechado, acendido. São esses verbos aí, beleza? Deixa aí o que você entendeu, que se ficou alguma dúvida também escreve, porque é de graça, certo? Você tem essa liberdade. Sobre verbos ainda, tem um assunto em particular que eu já abordei, dá um confere aí, tá certo? Fui!